Vou ativar as teclas, porque a gente vai... Deixa eu só sair daqui e começar. Tá. Vai começar a irrigar coisas sólidas, né? Coisas semi-sólidas no boneco. Essa aula eu tô refazendo, tá? Então, bom, pra gente continuar essa aula, eu vou precisar de um arquivo que tá aqui em arquivos, que é o Manequim 1308, tá? Baixou, né? E eu vou abrir ele aqui, tá? Manequim 1308, esse aqui. Tá, ele vai vir com essa armadurinha simples, tá? Essa armadura. Beleza? Não só isso, eu também tenho um arquivo aqui que eu fiz lá no começo de tudo, que são as 7 táticos para cinto. Eu vou baixar isso aqui, tá? Esse A7 táticos para cinto, se eu abrir ele aqui, downloads, tá. A7 táticos para cinto. Quer ver? Ele vai abrir, crashou na real, né? Enfim. Porque já tem um Blender aberto. Ele abre vários assets de cintos. Deixa eu ver se assim aqui ele abre. Tá, ele abre aqui. Mas aí eu perdi coisa. Eles são assets de cintos táticos, né? Tipo assim, a gente tem aqui o mosquetão, tem o clipe, tem a trava. Dá pra fazer várias mochilinhas, tem um pente aqui, enfim. Pra aqui um cinto, esse aqui é o cinto que eu uso na minha calça. Assets táticos que eu fiz uma vez, tá? E deixei como doação aí, porque se vocês quiserem usar, enfim, eu vou usar isso aqui. Tá, tudo bem. Quando a gente tem um arquivo Blender e a gente quer importar alguma coisa do arquivo Blender, no caso, eu quero pegar alguma parte daqueles cintos e importar para cá, eu vou usar uma opção que é chamada Append, tá? Que o Append, basicamente, você entra na raiz do arquivo Blender. Por exemplo, eu vou aqui dar o Append aqui no cinto tático, eu vou abrir várias pastinhas, aqui vai ter imagem, onde é que a gente guarda as texturas, a luz do ambiente, o material, o mesh, todas as informações. E os meshes ficam aqui em objeto, não fica em mesh, tá? Aqui é outra coisa, tá? Eles ficam em objetos, tá? Ali também é mesh, mas é mais fácil você encontrar por aqui, ele vem puro. Então, por exemplo, eu não lembro o que era, mas eu vou colocar tudo aqui de uma vez. Poxa, tático, vou importar esses três, append. Tá, ele importou... Eu vou deletar isso aqui, vou ficar só com esse daqui, tá? Que eu vou colocar essa mochilinha aqui num lugar bem caroço nessa armadura, tá? Que fique bem ruim para movimentar. No caso, o lugar mais ruim que tem aqui na malha é sempre essa junção aqui, ó, pelvis e barriga. Na verdade, toda essa parte aqui, até dentro da virilha e axila, sempre é um lugar bem ruim. Mas aqui eu vou conseguir explicar melhor, tá? Eu vou só posicionar isso aqui, né? Sem muito lenga-lenga. Já tem aqui uma marmitinha aqui no boneco. Vou pegar isso aqui e dar um Ctrl J para fazer tudo parte da mesma malha. Pera aí, eu vou deletar tudo isso aqui. Nossa, travou tudo. Beleza. Vou deletar tudo. Eu vou dar new. Eu vou trocar a cor desse negocinho aqui para poder ver. Beleza? Então a gente tem uma armadura em um boneco. Esse boneco ele já tá rigado, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre rig de coisas sólidas. Por exemplo, eu vou fazer o processo aqui já de transferência de mesh, transferência de peso que eu já expliquei, né? Tá salvo aí no YouTube. Então tem esse peso que eu quero transferir para a parte de cima. Então eu pego o corpo, pego a malha e eu venho aqui, obviamente tem que estar em Edit. Eu venho aqui em pego o boneco, pego a armadura, em Edit, aí eu vou transfer peso. Aí ele vai pegar todo o peso que tem de baixo e vai transferir para minha armadura. Mas aqui nessa caixinha que apareceu, eu tenho que fazer uma alteração, que eu tenho que colocar aqui por nome, para ele transferir os pesos para todos os nomes dos ossos que tem aqui, e ao layers. Tem que estar desse modo aqui, tá?
Se eu deixar Active Layers, ele não pega o All Layers, ele deixa sempre Active Layers assim, ó. Então é Bname All Layers, beleza? Já transferiu. Tá, esse é o processo do rig de transferência, tá? Só que lembrando que aqui quando a gente fez o rig desse boneco, a gente suavizou e tal, piriri pororó. Pela diferença que a gente tem aqui de... Deixa eu tentar pegar isso aqui, pose. Pela diferença que a gente tem de... Caraca, bicho. Deixa eu esconder esse boneco aqui que tá me prejudicando. Pera aí. Eu vou esconder isso aqui que tá me prejudicando. Deixa eu ver quem entrou. Odila. Ah, que estranho. Aqui. Quando pega o osso não tá pegando certo. Seja bem-vindo, Dilas. Então, o que acontece? Quando a gente faz transferência de peso, se essa malha de cima for diferente de topologia da parte de baixo, que é o caso, que essa malha aqui ela tem menos vértices que o corpo de baixo, vai existir esse problema aqui na transferência de peso. Ou vai ficar craquelado ou vai ficar esfumaçado dessa forma. Aqui ficou esfumaçado. Craquelado é outra forma que fica, né? Ainda não tive como mostrar uma coisa craquelada. Mas existe essa variação. Por mais que o peso seja igual, assim, visivelmente igual, não tá certo porque falta vértice, por isso que não fica igual aos pesos. Então, se uma roupa de cima quer ficar com o peso exatamente igual da malha de baixo, tem que ter ali mais ou menos uns vértices equivalentes ou maior, tá? Geralmente a roupa é muito maior, por isso que não dá tanto problema. Quando dá problema ele fica craquelado o peso, mas aí é aqui uma questão de suavização. Aqui como ficou esfumaçado já é semelhante, só que para menos, né? Esfumaçado é quando tem menos vértices e craquelado é quando tem mais vértices a roupa quando faz a transferência, tá? Por isso que tem que ser suavizado na maior parte das vezes quando a gente faz esse negócio aí. Então, beleza. Transferência, ok, mas quando eu for... E não pegou, bicho. Por que não pegou? Eu sei por que não pegou, que eu esqueci de uma coisa muito interessante. Eu não coloquei a armadura no mesmo grupo do osso, tá? Eu posso fazer a transferência disso e não tá no grupo, tipo assim, e não pegar o rig quando eu for mexer aqui, ó. Não mexe a armadura. Pera aí. Não mexe a armadura. Por quê? Porque a armadura não tá no mesmo grupo que o osso. Então tem que pegar a armadura, tem que pegar o osso e colocar aqui no Armature Deform. Aí quando ela entrar pro grupo de rig, né, que tá o boneco e o esqueleto, né? Se você for ver, ela tá aqui dentro, né? O grupo que eu digo, né? Acho que vocês já sacaram todo esse processo, né? Aí ela vai poder ser movimentada, tá vendo? Que ela tá movimentando. E era por isso que eu não tava conseguindo pegar a armadura e o manequim ao mesmo tempo, porque eles não estavam no mesmo grupo. Beleza, deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui, deixa eu colocar aqui nas dúvidas. Ele transfere os pesos automaticamente assim, igual ao das partes anexadas? Puta, eu não entendi essa pergunta. Testei espada, ele transfere os pesos assim das partes anexadas. Como assim anexada? Tipo assim, quando você faz transferência de peso, você tem que pegar... Beleza, só recapitulando. Você tem que pegar uma matriz onde é que tá o peso, que no caso é o boneco, e o local que você quer transferir, que é a roupa. A roupa por último. Pegou aqui, você vai tá aqui na opção de Edit Paint, vem aqui e transfere. Beleza, safe. Se for mais partes que você quer transferir, você vai ter que selecionar as partes, se não fizerem parte do mesmo grupo, se for coisas desanexadas, tipo assim, a espada não fosse parte disso aqui, eu teria que pegar o corpo, espada e fazer a transferência, entendeu? Enfim, acho que eu consegui explicar, né? Então aqui, ó, beleza. Aqui eu já tô pegando os pesos e como eu falei, a armadura ela não deforma dessa forma chicletinho, ela tem uma deformação sólida, né? E essa deformação sólida
ela sempre buga quando a gente faz esse tipo de transferência de peso, né? Por exemplo, eu vou passar mais tempo corrigindo onde que são partes sólidas que não faz deformação dessa forma do que tentando rigar na mão. Mas no caso, supomos que você fez uma transferência de peso de uma roupa. Essa roupa tem uma faca que ela não vai fazer isso. Quando você mexer, você não vai quebrar. Então você tem que vir nesse peso aqui, ó, por exemplo. Peguei esse peso e você tem que tirar totalmente o peso dessa espada. Eu posso vir aqui no pincel, apertar negativo e tentar colocar na mão aqui, tá? Mas toda vez que eu faço coisas na mão, assim, sem isolar áreas, o pincel sempre pega uma parte aqui que não era pra pegar. Tipo assim, se eu passar o pincel aqui, ó, por mais que eu esteja sendo preciso, aqui o meu pincel passou em cima da armadura, ele tirou um pouco de peso daqui, né? Então isso é um problema. Então o que a gente faz? A gente isola as áreas, a gente seleciona todo o local que a gente quer só mexer com o peso. Ou seja, quando eu ativar essa opção, né, eu só vou estar mexendo no peso que está branquinho aqui, que está selecionado, né? Por mais que eu passar aqui na armadura, não vai acontecer nada. Mas se eu passar aqui, sim, né? Então no caso, eu vou tirar o peso daqui e eu vou mexer. Ó, eu sei que eu não ativei uma opção aqui que é o Fallout, se eu não me engano. Projeção, Fallout, projeção. Vamos tentar aqui de novo. Eu sei que se eu mexer aqui ainda vai ter peso dessa espada aqui em algum local do conjunto de osso aqui de cima do boneco, né? Beleza, vamos ver se é aqui, ó. Aqui, ó. Beleza, eu sei que nessa parte do ombro tá pegando aqui a espada também. Vou isolar aqui e tirar. Negativo, tá? Vou mexer, ó. Ainda tem uma coisa mexendo aqui nela, ó. Coisa que tá mexendo nela. Vamos tirar negativo aqui, beleza. Negativo que eu digo, eu tô segurando o Ctrl, né? Deixa eu ver aqui, ela não mexe mais, né? Deixa eu ver aqui. Ela mexe, deve ter peso no pescoço, na cabeça, ou sei lá onde. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver aqui. Aqui nesse ombro aqui, por incrível que pareça, eu não sei por que pegou, né? Esse ombro aqui, ó, ela mexe e tá puxando. Ó, fiz cagada. Fui querer dar negativo aqui, ó, com o pincel cheio, eu tirei do ombro lá. Tem que isolar essa área aqui e tirar o peso aqui, só aqui. Então eu tô passando o pincel lá, não tá mexendo, tá? Então aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Se liga um BO, que é você deixar uma parte sólida da coisa. Agora supomos que aqui, porque esse esqueleto aqui ele tá bem simples, tá? Ele tá muito simples, tipo assim, tem pouco osso, né? No Second Life a gente vai ter osso de asa, osso de cauda, osso... Então, no rosto aqui tem uma parte de osso e se dá esses bugs aqui, você vai ter que olhar peso por peso, procurando por aqui ou clicando no osso, né? E vendo onde aqui tem peso aplicado. Né? Você tem que achar o que está fazendo puxar errado, né? Que nem, por exemplo, eu só vou fazer a cabeça aqui e eu vou encerrar essa parte de tentar rigar, corrigir o rig automático e tentar rigar na mão, tá? Tá, beleza. A parte do capacete aqui, ó, ela mexe a ombreira. Tecnicamente não teria que fazer isso no meu jogo, né? Então eu teria que tirar o peso da ombreira porque não vai influenciar, tá? Por que pegou as ombreiras? Porque a ombreira ela chegou no limite que é o osso aqui, ó, por exemplo. O osso aqui, o limite dele é esse aqui, ó. Passou muito. Então ela entendeu que essa área aqui também faz parte do rig, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas ombreiras com o L, né? E eu vou isolar elas. Quando ficar aqui essas marcaçãozinha branca é porque tá isolado. Então, se eu pintar fora delas não vai marcar, né? Se eu colocar peso aqui, ó, vai colocar peso nas duas, né? Se eu tentar tirar peso, se eu tentar colocar peso agora que não tá marcado, vai colocar peso na roupa toda. Então isolei aqui, tá? Vocês têm que entender essa lógica de isolamento, tá? Beleza. Eu vou tirar aqui, ó. Tirei só desse lado, não tô tirando do capacete, eu vou tirar peso aqui também. Beleza? Agora, beleza, elas não tá com peso, eu tô mexendo a cabeça nada. Vamos ver o pescoço aqui agora, se eu mexer, o que vai acontecer? Aqui tem peso ainda, peso no pescoço. Por que tem peso no pescoço? Porque
A ombreira passou do limite do osso do pescoço. Isolei, ok, tirei o peso aqui, ó. Tirei o peso. Então agora, acredito eu... Ah não, ainda tem peso aqui no lugar, ó. E esse peso... Onde tá vindo esse peso? Capacete? Deixa eu ver. Opa, do capacete, ó. Deixa eu ver, vamos ver aqui agora. Pescoço. Tem coisa que puxa, bicho. Vamos lá. Parte do importante do rig é você ficar movimentando sempre o boneco para ver. Então aqui a ombreira, ela nessa parte de cima já está se comportando como uma ombreira de fato, né? Agora é só tirar o peso dessa parte aqui do braço, né? Então beleza, peguei aqui o braço, vou lá isolar as ombreiras aqui, né? Já estão isoladas aqui, peso negativo. Tô passando várias vezes o pincel aqui, porque sempre fica um peso que não vai, né? Peguei o próximo osso, ativei aqui, tá? Opa, eu vou tirar. Tirei demais. Aqui, tentativa. Beleza. Tá. E qual que é o maior defeito desse processo aqui? Por exemplo, eu pegar um próximo osso, tentar pegar esse osso aqui, ó, eu tenho que desmarcar as ombreiras, tirar essa opçãozinha aqui, pegar o osso. Quero isolar. Troco por modo de edição, aperto L aqui para selecionar como se eu estivesse editando eles. Volto pro peso e ativa o isolamento, né? Aí eu vou ver que eu peguei aqui, tá? Um negócio meio confuso. Tá? Só aqui, ó, tem peso aqui na ombreira, aqui nas costas, cara, ó. Não tinha visto. Tem o peso nas costas aqui, ó, na ombreira. Por que tá fazendo isso? Eu vou explicar também. Por que acontece isso? Porque em algum momento da roupa não foi colocado peso aqui. Então se acontece isso é porque tá faltando peso. Beleza. Vamos aqui, ó. Isolar as ombreiras. Acho que se eu isolar só uma ombreira aqui, né? Deixa eu ver. Olha o tempo que eu já gastei 15 minutos só nessa brincadeira aqui. Vou aqui, suave. Beleza, aqui eu vou colocar peso. Coloquei bastante peso em tudo. Então aqui já tá dando essa deformada. Por quê? Porque tem peso nas costas da ombreira aqui. Esse peso das costas aqui que tá fazendo essa deformação zoada. Vamos lá, isolar a ombreira. Vamos tirar a negativa aqui da ombreira. Beleza. Por que ele não espelhou aqui, sendo que aqui o Mirror Tool aqui... A topologia tá ativa aqui para espelhar. E quando você isola uma área, você perde o espelhamento, tá? Então, para o espelhamento funcionar, eu teria que pegar as duas ombreiras, né? Tá com a topologia ativa aqui no eixo X, né? Aí quando eu tirar o peso aqui, ele teria que tirar aqui, tá? Mas não tirou, não sei lá por quê. Deixa eu ver. A topologia não tá ligada, ó. Tem que ativar a topologia. Ativar o mirror. Pera aí, ó. Ativei a topologia, ativei o X, tá o mirror ali e não tirou, desgracento. Tá, vamos ver se eu, ó, tá me tirando isso aqui, hein. Eu vou falar um bagulho pra vocês, porque quando eu dei a aula pra primeira vez pra Sofia, a Vampira, eu falei assim, ó, toda vez que a gente vai fazer rig, ele funciona de uma forma. É incrível como esse negócio me trola. Ó, tá ativo aqui, né. Vamos ver agora. E eu sei lá o que aconteceu. A topologia tá ativa. Enfim, clã, eu não sei porque esse negócio não tá pegando. Dane-se, vai ser assim mesmo, tá? Tirei a topologia daqui, tirei o peso daqui, tá? Beleza, não tem mais peso aqui, não tem mais peso aqui. Era pra dar espelho, não espelhou, sei lá por quê. Então, beleza. E a minha ombreira tá ok, ela não tá mais chicletinha, né? Então ela se comporta como uma ombreira, né? Que ela não deforma. Não deforma. Ela deforma um pouquinho aqui, ó. Se eu for ver aqui, ó. Ó que sacana, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo andando aqui, ó? Mas por que acontece isso? Porque alguma parte daqui tá pegando aqui. Então, coisas sólidas, como se fosse uma armadura, eu gosto de irrigar, tipo assim, por mim, na mão, na raça. E é o que eu vou fazer. Vocês vão ver que é muito mais prático, tá? Eu vou vir aqui. Vou pegar o manequim de novo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa armadura e já colocar aqui no grupo do
osso, tá? Peguei a armadura, coloquei no grupo do osso sem deformação, beleza? Aí aqui o osso, vocês vão ver que eu mexo, não mexe nada, né? A armadura tá travadona. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar a armadura em Edit Paint e vou fazer todo o peso na mão, tá? Na mão eu vou ativar o Fallout, projeção, tá? Para pintar trás para frente. A Tools tem que estar ativo a Mirror e a topologia para ele poder, por exemplo, quando eu pintar... Blur tá ativo aqui, né? Quando eu pintar aqui, ele pinte aqui ao mesmo tempo, tá? Ó. Aqui e aqui tá sem peso. Pintei esse, a topologia trouxe para cá porque, enfim, a gente tem um espelhamento. E como é que funciona esse espelhamento? Pelo nome do osso, tá? O R e o L, aqui no grupo de Vertex, eles... O L maiúsculo, underline L maiúsculo e underline R maiúsculo são códigos de programação para espelhar áreas, tá ligado? Então, por exemplo, se esse osso chama lower L, o contrário dele vai ser o RL, né? Quer dizer, o lower R. Então, tipo assim, o underline L, underline R faz espelhamento. Então, a gente geralmente, quando renomeia um osso, a gente faz esse parangolé, né? Para poder pegar o espelhamento, tá? Por isso que pega, tá? Se ativa a topologia, pega o espelhamento. Beleza? Vocês viram aqui, ó. A mão já foi irrigada. Beleza. Aqui, ó, não tem nada que eu vou irrigar. Aqui no ombro eu vou irrigar essa ombreira aqui, ó. Opa, pego aqui, edit, né? Pega a ombreira, edit. Tá. Aqui pintei o shoulder, beleza? Esse shoulder aqui tá movimentando, tá? Ele não vai passar aqui para o outro porque eu isolei essa área, então ele perde o espelhamento quando você faz isolamento, tá? Então, se eu for ver aqui, ó, não tá pegando. Deixa eu ver. Por que que tá pegando essa parte aqui que não faz sentido pegar? Eu não sei, tá? Sendo bem sincero, o rig, ele começa a dar uns negócios que eu não consigo, tipo assim, explicar, sabe? Tipo assim, só deu bug e segue a vida, né? Um dia eu conseguirei explicar esse problema. Mas vamos ver aqui o porquê desse peso bizarro. Olha que bizarro, velho. Enfim, sei lá. Coisas da vida, né? Fazer o quê? Vou pegar aqui. Isolei, pintei aqui. Aí vamos ver aqui, tá pegando, né? Beleza, ok, tranquilo, safe. O que eu vou fazer aqui agora? Trocar pro capacete, tá? Peguei o capacete. E deu um bugzinho aqui. Ok, peguei o capacete aqui agora, ó. Já tá movimentando, safe, tranquilão. Aqui eu vou fazer o que agora? Vou pegar aqui, trocar o osso, né? Peguei esse osso aqui, ativei. E eu acho que ele só pegou aqui, só pegou aqui o peitoral da frente. Tem que pegar o peitoral de trás aqui também, né? Burro. Vocês estão vendo todo o processo que eu tô fazendo aqui na mão. Eu tô colocando peso máximo, porque como que é uma armadura sólida, ela tem que ser dura, assim, irrigar duro, não fazer chicletinho, né? Chicletinho que eu digo é tipo movimentar puxando outra área, né? Só que aí agora a gente chegou aqui no local que é bem complicado de fazer, porque se vocês forem ver, isso aqui foi proposital. Imagina que essa parte aqui é um metal ou um cinto duro que não deforme, né? Que não deforme com tanta maciez, né? E a gente está em cima da junção aqui, né? A gente tem aqui a pelvis e a barriga, tá? E o osso e a coisa tá no meio desses dois
ossos. Significa que o conjunto aqui vai ter que ser dividido. Parte do peso da barriga e parte do peso da pelvis, tá? Então, primeiramente, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar a espada toda, né? Porque ela é um pouquinho delicada. Eu vou desativar também a simetria aqui. Só para poder mexer nessa espada. Então, peguei a espada sem muito grilo. Aqui eu vou colocar peso máximo na espada. Então, a espada já tá coisada, né? Agora, beleza. Chegou a parte que é um probleminha, tá? Como é que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar dividir na mão aqui, tá? Pegar aqui, ó. Peguei aqui essa parte, um pouquinho mais pra cima, tranquilão. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui as costas. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Pegar aqui a parte da barriga, né? Isolar e tentar dar uma passadinha aqui. Beleza. O que acontece? Muitos jogos, por mais que a coisa seja, tipo assim, metal, né? Você pode até tentar baixar um Assassin's Creed e dar uma olhada, tipo, nessas partes de armadura que ficam na junção do esqueleto. Ela vai deformar como se não fosse o metal, mas é tão escondido que você nem repara, tá? Então, aconteceu isso aqui agora, tá? Tive que fazer dessa forma porque tá num osso que não tem como a gente deixar sólido, tá? Se eu deixasse totalmente sólido, vamos voltar aqui, tirar esse peso aqui e deixar só nesse peso aqui, tudo aqui. Beleza. Eu não tenho peso aqui na barriga para essa armadura. Peraí. Aqui não tem peso. Então significa que quando meu boneco faz assim, ó, ele vai entrar para dentro, tá vendo? Isso aqui não é uma coisa muito bacana, né? Isso aqui não é uma coisa muito legal, tá? Então, algumas partes que são mais críticas não tem pra onde correr, vai ter que ser feito dessa forma aqui mesmo. Tem que colocar a divisão de peso para ele dividir o peso e dobrar como se fosse um chicletinho, né? Que eu tô falando que, tipo assim, ele deforma puxando, né? Então, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em Edit e eu vou dar um Smooth, tá? Só no Active Groups, que é esse osso que eu tô pegando, tá? Eu vou dar 2 fatores. Vou vir aqui embaixo também. E aqui tá cheio, o peso tá cheio, né? Beleza. Vamos ver aqui como é que ficou a deformação. Tá, a deformação aqui tá naquelas, né? Entra aqui pra dentro, tá? Por que que entra aqui pra dentro? Porque que quando eu faço isso, a armadura entra pra dentro. Porque o peso de baixo tá totalmente vermelho. E, tipo assim, tá totalmente vermelho até passando aqui o limite dele, né? E isso causa esse problema. Só vocês rigando mesmo para vocês entenderem sobre esse parangolé que dá. Então eu vou ter que tirar o peso aqui, né? Não preciso tirar muito, era só para tirar só um tiquinho. Mas foi muito. Aí aqui, ó. Vou ter que corrigir aqui. Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou dar uma esmutada só no Active Groups, que é esse grupo aqui. Beleza. Aí aqui eu já tenho um peso que divide, né? E quando eu fizer aqui, ó, ele não vai entrar tanto para dentro, mas vai entrar aqui para dentro da armadura. Então, é um local crítico, um local chato de lidar, tá? Então aqui na perna, a gente não tem peso. Aqui eu vou colocar um peso aqui, ativando a topologia nessa bota, que é a última parte, né? Tive a topologia. E eu vou tentar não pegar ali para ver se eu consigo irrigar os dois lados automaticamente de uma paulada só. Tá, tô tomando total cuidado para não passar o mouse em cima de qualquer área aqui da outra perna. Porque se tá a topologia tá ativa, né? Deixa eu ver. Quando eu irrigar aqui, né? Pode aqui. Aqui também vai estar irrigado automaticamente. Era para estar irrigado automaticamente e não irrigou. Foda-se. Eu vou ter que irrigar na mão mesmo. Essa topologia, eu vou te falar, cara. Só funciona quando ela quer. Mas enfim, quando você for irrigar com Adam, é só apertar um botão e já era, já tá lá tudo irrigado. Você vai passar mais tempo corrigindo problemas do que fazendo pintura em si. Beleza? Tô com minha armadura aqui totalmente irrigada no meu bonequinho, né? Se vocês forem ver, passei menos tempo, cerca de, sei lá, 8 ou 10 minutos irrigando do zero uma armadura que ela é sólida, tá? Tá, por que
é importante você fazer rig sólido sobre irrigar coisas sólidas? Pela noção do realismo da roupa, tá? Porque a gente tem uma escala de... É uma escala de estranheza que existe em tudo. Desde modelagem existe essa escala de estranheza que eu acho que eu nunca cheguei a falar com vocês, eu vou ter que trazer quando a gente for aprender a fazer topologia. A escala de estranheza é, quando uma coisa é realista, você tem que deixar ela realista. E quando ela é não realista, você tem que deixar ela totalmente não realista. Se ela estiver no meio de uma coisa que, por exemplo, uma coisa realista, e estiver no meio de não realista com realista, vai gerar uma estranheza que vai deixar a coisa feia. Foi o que aconteceu com a armadura. Então, a armadura é sólida. Então agora você pensa, se você está fazendo uma roupa que ela tem spikes, por exemplo, uma roupa que tem bastante rebite ou spike que é duro, naquela dobra que ela fizer, você vai ter que fazer um rig que aqueles spikes fiquem duro com a parte do corpo que ela está rigada. Então você vai ter que ter todo o trabalho de achar o peso e deixar o peso vermelho, né? Peso vermelho só naquele osso e ver se não tem alguma parte de um osso, tipo assim, dividindo, por exemplo. Porque se, por exemplo, aqui na barriga, né? Aqui da pelvis, né? Beleza, aqui não acontece nada, mas se você mexer aqui, ó, vai dar esse BOzinho. Você tem que achar onde é que tem um BO de peso que não faz parte do rolê e tirar, né? Pra coisa poder ser realista. Tá vendo? Agora a espada mexe. Faria sentido se essa espada também mexesse com essa perna aqui, né? Mas aí ela... Enfim... Não ficaria certo. Eu tinha colocado uma bolsinha ali que eu ia explicar a bolsinha, tá? Deixa eu ver, mas a gente já tá sem tempo. Fica para uma próxima porque eu acho que vocês já entenderam a lógica, né? Alguma dúvida até aqui sobre esse processo de rig de sólidos? Não. Não. Nenhum, prof. O que eu sei que é difícil mesmo e tem que ficar tentando e persistindo, que uma hora vai. Exatamente. Na real... quando a gente fala um pouquinho sobre rig, né? A gente tem vários addons que fazem isso automaticamente. A gente tem também a transferência de peso. Mas grande parte do rig é você ficar corrigindo parte de pesos que não são influenciados na área X, por exemplo. Quando deu aquele BO de tá puxando o peso da ombreira aqui, né? Tipo, quando eu vou mexer aqui, por exemplo, o ombro, assim, ó, esse problema de deformação aqui, ó, porque tem um peso, ó, tá vendo que acontece isso aqui, ó, tem um peso aqui que não faz parte disso aqui. Onde é que tá esse peso? A gente vai ter que olhar osso por osso. Puta, tá aqui, fudeu, vamos ter que tirar tudo isso aqui. Aí você vê que a ombreira já corrige porque tem um osso ali que não faria parte. Então, tipo assim, basicamente parte do rig de qualquer coisa é você achar pesos que não fazem parte do corpo que ela influencia, né? Então, às vezes, muitas vezes é muito mais fácil fazer na mão, né? Tipo armadura, no caso, anexo, coisa que fica por cima da roupa, é mais fácil você irrigar na mão, assim, sabe? Tipo, pintar o peso. Mas é isso. Eu vou dar essa aula como encerrada. Na próxima aula a gente vai irrigar um rosto. E é isso, qualquer coisa eu tô aí para tirar dúvida. Eu agradeço a presença de todo mundo, da Alice, do Dilas, do Liv, da Safira, da Veiga e da Vampira. E essa aula vai pro YouTube até o final de semana, tá bom? Isso aí, até a próxima aula e valeu. Vou parar de gravar.